Hello, my friends. Welcome to our class today. Our first activity, we are going to listen an audio and we are going to number the pictures. Em português, nós vamos ouvir um áudio e vamos enumerar as gravuras, ok? Pause o vídeo e vá fazendo o exercício que está localizado na página 43 da sua apostila. Listen and number. 1, First, they were at the flower shop. 2, Next, they were at the coffee shop. 3, Then, they were at the toy store. 4, Next, they were at the hair salon. 5, Then, they were at the pharmacy. 6, Finally, they were at the bookstore. Agora, pessoal, que nós fizemos o exercício que você já completou, vamos à correção. O primeiro local que ele fala, que é falado no áudio, é a floricultura, flower shop. Então, na floricultura, você vai colocar para nós o number 1. Vamos lá, então? Onde está a flower shop? Aqui está o flower shop. Aqui, então, foi o número 1, ok? Vamos melhorar este número? Vamos melhorar este número. Ok, flower shop. Então aqui você vai colocar para nós o número 1. O segundo local que ele disse foi o coffee shop, ou seja, o café. Aqui está então o número 2. A terceira situação, a terceira loja, o terceiro local foi o toy store, ou seja, a loja de brinquedos. O hair salon foi o quarto, o salão de cabelo, cabeleireiro, foi o quarto. A drogaria foi o quinto local citado por ele, certo? E o último foi o bookstore. Nós vamos ouvir novamente o áudio e você vai transcrever. Você vai transcrever para o seu caderno, a sua apostila, as frases. listen and number. 1, First, they were at the flower shop. 2, Next, they were at the coffee shop. 3, Then, they were at the toy store. 4, Next, they were at the hair salon. 5, Then, they were at the pharmacy. 6, Finally, they were at the bookstore. Vamos então à correção do exercício. First, a primeira frase, vamos colocar aqui inicialmente. First, they were at the flower shop. Inicialmente, ou primeiro, eles estavam em uma floricultura. E depois, next, they were at the coffee shop. Depois, eles estavam em uma cafeteria. Então, then, de acordo com o que vocês ouviram, they were at the toy store. Loja de brinquedos. Toy store. Aqui eu vou colocar shop. Pode ser shop ou então store. Você ouviu a palavrinha store, ok? Loja. É bom que nós sabemos agora que as duas palavras significam loja. Shop e store. A quarta frase que nós ouvimos foi esta aqui. Next, depois, they were, eles estavam, they were at the hair salon, estavam no cabeleireiro, hair salon.
salão de cabelos, certo? Próxima frase. Então, then, they were at the farmácia, drogaria. At the pharmacy, eles estavam na farmácia, na drogaria. And finalmente, they were at... Oh, gente, que bagunça que eu fiz aqui. They were at the bookstore. Bookstore, livraria, ok? Listen and number. 1, First, they were at the flower shop. 2, Next, they were at the coffee shop. 3, Then, they were at the toy store. 4, Next, they were at the hair salon. 5, Then, they were at the pharmacy. 6, Finally, they were at the bookstore. Você sabia que Ronald Reagan foi um dos presidentes dos Estados Unidos? Vamos ouvir um pouco sobre a sua história na conversa entre duas pessoas. I love that photo. Who are they? I think it's President Ronald Reagan and his wife Nancy. Let's see. Yes, that's right. When was he president? He was president from 1981 to 1989. He was an actor, too. Really? What movies was he in? He was in Dark Victory with Bette Davis, a very famous actress in the 1930s and 1940s. He was also in movies with stars like Errol Flynn, Clark Gable, and Ginger Rogers. Ronald Reagan. I love that photo. Eu adoro aquela foto. Who are they? Who? Nós sabemos que significa quem. Muito bem. Who are they? Quem são eles? Eu acho, it's the president, que é o presidente Ronald Reagan. And este his aqui, pessoal, significa dele, and his wife Nancy. E a esposa dele, Nancy. Let's see. Esta expressão nós precisamos memorizar, né? Nós já sabemos a verdade. Vamos ver. Let's see. Vamos ver. Yes, that's right. Yes, você está certo, correto. That's right. Certo? Vamos anotar aqui para você ficar bem craque. When was he president? Observe. When was he president? Quando ele foi presidente? He was president, ele foi. Estamos aqui trabalhando agora o verbo to be no passado. He was president. Was é o passado do verbo to be, certo? Então, ele foi presidente de from 1981. Aqui, para nós pronunciarmos o número, pronunciarmos data, pessoal, basta eu dividir em duas partes e falar de 2 em 2. Por exemplo, 19, 19 e 81. Como que eu digo 81? 80, 81. Fica bem mais fácil do que eu falar 1981. Divido em duas partes e leio as duas partes independentes, né? 1981 to 19. Observe aqui, vou fazer o mesmo esquema. 1989. 1989. He was an actor too. Ele foi o que também, pessoal? Um ator, né? O Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, foi também um ator, certo? Really? Verdade mesmo? É perguntado aqui pela pessoa A. What movies? Que filmes? Vamos anotar aqui. Que filmes was he in? Was he in? Aqui embaixo.
Que filme ele atuou? Aí a pessoa B responde, he was, agora na cor vermelha para você observar mais uma vez, he was, ele estava em Dark Victory with Bette Davis. Ele estava no filme Dark Victory, Vitória Negra, tradução literal, com a atriz Bette Davis, certo? A very famous actress. A very famous actress, uma atriz muito famosa nos anos, né? Aqui, pessoal, foi no filme 10:30s, dividir também, and 10:40s, ok? Mas aqui eu tenho quase certeza que está digitado errado. Aqui eu tenho quase certeza que está digitado errado. Nós temos aqui o filme 1930, nos anos 30, e aqui também eu posso dizer 1940, né, nos anos 30 e nos anos 40, né, que a Bette Davis foi famosa, ok? Tem um erro aí de digitação, corrija para mim. He was also, ele foi também, ou estava, ou esteve, ele esteve, vamos colocar esteve? Ele esteve também em filmes, em filmes with stars, com as estrelas Errol Flynn, Clark Gable e Ginger Rogers, que eram atores famosos, ok? Então este foi o texto que nós trabalhamos para nós reforçarmos um pouquinho mais o verbo to be, que nós sabemos que tem duas formas, was e were. E também nós vimos aqui o que? Um pouco da história do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Reagan. Certinho? Vamos à próxima atividade? Agora, na página 44. Activity number 33. Atividade 33. Listen and number the pictures. Escute e enumere as gravuras, ok? Esta é a primeira atividade. E já vai memorizando, porque a questão 34, você vai ouvir novamente este áudio, vai escrever as frases que você ouviu e traduzir para a língua portuguesa, ok? São duas atividades, mas vamos à primeira. 33, ouça. 1, She played baseball yesterday. 2, He played basketball yesterday. 3, She played volleyball yesterday. 4, He played golf yesterday. 5, She played tennis yesterday. 6, He played table tennis yesterday. 1, She played baseball yesterday. 2, He played basketball yesterday. 3, She played volleyball yesterday. 4, He played golf yesterday. 5, She played tennis yesterday. 6, He played table tennis yesterday. Qual foi a segunda frase que você ouviu? Ah, muito bem. He played tennis yesterday. Ele jogou tênis ontem, yesterday. Qual foi a frase número 3? Ah, she played volleyball. Observe aqui, she played, number 3. Ela jogou vôlei ontem, yesterday. A quarta frase, você vê aqui um rapaz e foi o que você ouviu. He played golf yesterday. A quinta frase, você tem uma mocinha e ela está jogando o quê? Olha aqui a raquete. She played tennis yesterday. A gravura 6 e última, você vê um mocinho com uma bolinha de ping-pong e a raquete. Então, ele fez o que ontem? He played tennis table yesterday. E a atividade 34 pediu para nós transcrevermos as frases que nós ouvimos. Então, vamos ouvir mais uma vez e vamos transcrever. 1, She played baseball yesterday. 2, He played basketball yesterday. 3,
She played volleyball yesterday. 4, He played golf yesterday. 5, She played tennis yesterday. 6, He played table tennis yesterday. Muito bem, vamos agora transcrever as frases. Observando a primeira gravurinha, este menininho jogou o quê? Basquetebol, certo? Beisebol, melhor dizendo. Então vamos colocar a frase aqui no exercício número 34. He, lembrando que nós estamos trabalhando o passado, então os verbos recebem a terminação ed. He played. Vamos ver aqui o que ele jogou. He played, observe, ele pegando a bolinha de beisebol. He played baseball. Quando ele jogou? Yesterday. Vou usar este espaço de cá, mas você vai traduzir aí para mim, tá? Ele jogou beisebol ontem. A gravura 2, você vê ele aqui, né, usando a bola na cesta. Eu posso dizer que he played basketball. Quando, pessoal? Yesterday. Muito bem. Gravura 3. Nós temos aqui uma mocinha jogando vôlei. Então, já sei que não é he, é she. She played volleyball. Deixa eu arrumar isso aqui porque não ficou legal. Voleibol. Quando ela jogou vôlei, gente? Yesterday. She played volleyball. Yesterday. Na gravura 4, você percebe um moço jogando golfe. Então, vou usar aqui he. He played golf. Ele jogou golfe quando? Yesterday. Ok? Gravura número 5, você observa uma mocinha jogando tênis. Então, vamos lá. She played, ela jogou, não esqueçam de adicionar a terminação ed, porque estamos trabalhando o passado. She played tennis yesterday. Ok? Vamos colocar aqui yesterday. Ok, e a última situação, o menininho jogando tênis de mesa, ping-pong. He played ok, tênis, table, yesterday. Muito bem, vamos trabalhar a pronúncia? Eu vou ler as frases e você vai pausar o vídeo e vai repetir para você ficar bem craque na língua inglesa. Number 1. He played baseball yesterday. Number 3. Number 2. He played basketball yesterday. Aqui nós vamos corrigir, ficou basket, faltou o Tzinho aqui. He played basketball yesterday. Number 3. She played volleyball yesterday. Number 4. He played golf yesterday. Number 5. She played tennis yesterday. Number 6. He played tennis table yesterday. Estas, então, foram as frases do exercício número 34. Você vai pausar o vídeo, vai fazer para mim o exercício número 35, que pede Complete the sentences using the regular verbs. Complete as sentenças usando os verbos regulares. 5 minutos, pause o vídeo, resolva o exercício e dê o play novamente. Agora que você resolveu o exercício, vamos à correção. What did you do? O que você fez yesterday morning? Ontem, yesterday morning, de manhã? Aqui eu tenho practice, praticar, treinar, o que? The guitar, violão. Praticar, treinar violão. No entanto, eu perguntei yesterday, ontem de manhã. Então, vamos corrigir. I practiced. Vou colocar aqui a terminação de. É um verbo que já termina em E. Não preciso me preocupar então em colocar outro E. Basta eu colocar a terminação de. I practiced the guitar with my brother. Eu pratiquei guitarra ou violão com meu
irmão. Próximo diálogo, diálogo B. What did she do? O que ela fez this week? Esta semana, eu quero saber o que ela fez. Estamos trabalhando o passado. Aqui eu tenho a ação. O que ela fez? Visited. Ela visitou. Visitou quem? Her grandmother, a avó dela. Onde? On the farm, na fazenda, na roça. Então vamos lá, vou completar com o sujeito. Quem visitou quem? She. Então começo a minha frase com she. She visited. Ela visitou. Observe que o verbo visit termina em T. Então aqui eu devo colocar a terminação ed para que o mesmo fique no passado, ok? She visited her grandmother on the farm. Letra C. What did they, observe, eles, what did they do last night? O que eles fizeram last weekend? Last weekend, nós sabemos que é no final de semana passado, ou então o último fim de semana. Ou semana passada, no último final de semana passado, certo? Não preciso usar duas vezes. Ou você diz último final de semana ou final de semana passado. Então, observe. Work, trabalhar. Então, quem é que trabalhou no último fim de semana? Eles. Então, respondo com eles. They. O verbo work vai receber a terminação ed, certo? Porque ele termina em K e eu preciso colocá-lo no passado. They worked a lot, ou seja, eles trabalharam muito. What did your mother? Aqui, pessoal, atenção. O que sua mãe, your mother, do this afternoon? O que a sua mãe fez esta tarde? Observe a ação. Talk, conversar. Ela conversou com quem? To my father, com o meu pai. Em qual meio? Por qual meio? On the telephone, pelo telefone. Então, quem conversou? Sua mãe. Então, como eu posso responder? Bom, a mãe é de quem? Sua. Então, eu começo respondendo assim. My mother. Se você não quiser usar o my mother, você pode usar a palavrinha she. Não tem problema. She ou my mother talked. É importante você colocar a terminação ed ao verbo para colocá-lo no passado, tá bom? My mother ou she talked to my father on the telephone. Letra E, de Enio, elegante. Nós temos aqui we, nós. O que nós fizemos na noite passada? Last night. Na última noite, last night. Noite passada ou última noite? Use the computer. Nós usamos o computador. Então, we used. Aqui o verbo já termina em E, basta então colocar apenas a letra D. We used the computer last night. Você já sabe que last night significa o quê? Noite passada. Ou ontem à noite. Certinho? Este foi o exercício que nós trabalhamos o passado dos verbos de acordo com a ordem regulares. Os verbos regulares, vamos revisar aqui embaixo bem rapidinho, são aqueles verbos que recebem por regra geral a terminação ed, certo? Mas nem todos os verbos recebem a terminação ed, porque tem aqueles verbos que já terminam em e, você adiciona apenas a letra D. Muito bem. Temos também aqueles verbos que terminam em Y e antecedido do Y eu tenho a letra R, uma consoante qualquer, vamos falar assim, é melhor. Eu vou tirar o Y, certo? Colocar o I para somente depois adicionar a terminação ED. N, me dê um exemplo. O verbo hurry. Hurry significa apressar-se. É um verbo regular. Para eu colocar este verbo no passado, eu observo que ele termina em Y e antes do Y eu tenho uma consoante que por coincidência é a letra R, tiro o Y e coloco o I. Então vamos lá, hurry. Coloquei o I. E agora, como eu quero passado, basta eu acrescentar a terminação ED. Ele se apressou para a aula. He hurried to school. Certo? E ainda, nós temos os verbos que seguem a regra geral. Só que são verbos C, V, C. São verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Nós dobramos a última consoante, para só depois colocarmos a terminação ED. Por exemplo, stop.
Stop é um verbo CVC, termina em quê? Consoante, vogal, consoante, né? P, O e temos a letra T. Então, antes de colocar no passado, vou dobrar a letra P para somente depois colocarmos a terminação ED, certinho? Mas todas estas alterações que eu acabo de comentar, elas acontecem apenas na forma afirmativa, quando eu estiver afirmando alguma coisa. Porque quando eu tiver uma pergunta, eu não preciso me preocupar com o acréscimo da terminação ED. Combinado? Por quê, Enio? Porque se você observar aqui no exercício 6, todas as perguntas que nós fizemos, a título de exemplo, obviamente, nós usamos a palavrinha did. E o verbo, ele continuou na sua forma base, ou seja, ele não foi para o passado. Quero que vocês fiquem atentos a isso, combinado? Vamos à próxima atividade, então, agora na página 45. Na página 45, leia o texto. Reading section. Traveling again. Leia o texto, marque as palavras que você tem dúvidas e daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Pause o vídeo para fazer esta atividade. Traveling again. Viajando novamente. Traveling, traveling, viajando. Again. Again significa de novo, ou novamente, ou outra vez. London é o local para onde eles estão indo, Londres. I am preparing for a trip. Eu estou me preparando, preparing for a trip, para uma viagem. Trip, viagem. I am not. Eu não estou taking, levando many things, muitas coisas. Por quê? Because, pois, ou porque, I am going to travel, eu vou, tudo isso aqui, pessoal, ó, going to, eu vou, travel, sabemos que é o quê? Viajar, eu vou viajar de quê? By plane, de avião. And there are, nós já aprendemos isso aqui, ó, there are é o mesmo que há, ou existem, are some weight, peso, restrictions, restrições, certo? Há algumas restrições de quê? De pesos. Last year, no ano passado, eu visitei Londres and Paris, e Paris. I stayed, observe que eu estou trabalhando os verbos no passado. I stayed, eu fiquei, permaneci lá, 3 days, 3 dias. Em Paris, 3 dias em Paris, and 4 em London, e 4 em Londres. I liked, eu gostei, the two cities very much. Eu gostei das duas cidades muitíssimo, very much. It was, foi a wonderful trip. Foi uma viagem maravilhosa, but very short. Mas muito curta. Uma viagem de 7 dias, muito curta em Londres. Uau! E Paris? Beleza, uma semana lá. Mas é muita atração para visitar também nessas duas cidades. Eu concordo que realmente para fazer uma boa viagem, aproveitar tudo dessas duas cidades, você precisaria de um bom tempo, certo? Vamos à próxima atividade. Number 36. Write the past form, escreva a forma passado of the regular verbs, dos verbos regulares. Pause o vídeo e vamos à correção daqui a pouquinho. Agora que você pausou o vídeo, vamos à resposta. To answer. Como fica answer no passado? Simples, basta eu adicionar a terminação ED. Answered. Responder, atender. To call. Fica como? Called. Terminação ED. A palavra called significa chamar, ligar, entre outras coisas, tá? To cross. Fica como? Crossed. Coloco a terminação ED. Significa o quê? Atravessar. Certo? Cruzar. To dance é um verbo que já termina em E. Basta, então, eu adicionar a terminação D. Significa o quê? Dançar. Muito bem. To paint. Fica como? Painted. Pintar. Certo? Terminação ED.
tradução aqui na tela para você pintar. To rest significa descansar. Rested. Muito bem, basta eu adicionar a terminação ed ao verbo. Próxima palavra, to save. To save, termina em e, basta eu colocar o d. Nós temos o verbo salvar, economizar, poupar. To listen, fica como? Listened, basta eu adicionar a terminação ed e eu tenho o verbo no passado. Listened, listened, escutar. Próximo verbo, o verbo wash, termina em sh, nada a ver, né? Colocamos a terminação ed do mesmo jeito e é o verbo lavar. To repair significa reparar, consertar. Vou adicionar a terminação ed, certo? E eu vou ter o verbo no passado, reparar, consertar. Prepared. To walk. Walk significa o quê? Caminhar. Colocando o verbo no passado, walked, certo? Caminhar, andar, certo? Walked. O verbo worked, nós já trabalhamos, significa trabalhar, né? Nós já trabalhar. Worked, terminação ed, verbo trabalhar. Funcionar, malhar. To watch, assistir. No passado, basta eu adicionar a terminação ed e o verbo está no passado. Verbo assistir, watch. I watched television yesterday. I watched Faustão yesterday. Ok? Vamos então à próxima atividade. Agora na página 46, nós vamos fazer o seguinte: passar as frases para o passado. Lembrando, pause o vídeo para você resolver o exercício, ok? Vamos então à próxima tela. Exercício 37. Write the phrases in the simple past form. Escreva as frases no passado simples. Aqui nós temos dois exemplos. Mary works at Helena Camper. Works está com S porque é presente. Colocando no passado, Mary worked at Helena Camper. Lembrando que o S nós adicionamos quando nós temos o presente. O passado é a terminação ed, ok? Primeira frase. Vamos então trabalhar. I study at Helena Camper. E no passado? I studied at Helena Camper. Observe que study é um verbo que termina em y, antecedido de uma consoante. Tiramos o y e adicionamos a terminação ed, ou seja, eu estudei na Helena Camper. My mother washes the garage. Minha mãe lava a garagem. O verbo termina em es porque é uma frase que está no presente. Como eu estou trabalhando o passado, o es não cabe aqui. Então, my mother. Como fica o verbo no passado? Wash. Washed. Terminação ed. Minha mãe lavou a garagem, tá? Não esqueça. Próxima. They played soccer in the club. They play soccer in the club. Eles jogam futebol no clube. Então vamos colocar no passado. They played, terminação ed, soccer in the club. Próxima. We live in Formiga. Passado de we live in Formiga, de nós moramos em Formiga. Nós morávamos em Formiga. We lived, já termina em e, apenas o d. We lived in Formiga. Beleza? The girls clean the house. As meninas limpam a casa. The girls cleaned. Vamos colocar a terminação ed porque aí eu tenho o verbo no passado. The house. As meninas limparam a casa. Letra F. The boys plant many trees. Plant, pessoal, é plantar. The boys planted. Olha só, planted many trees, muitas árvores. I start my English class at 2 p.m. Passado, I started, terminação ed no verbo start, para colocá-lo no passado, my
English class at 2 p.m. Sandy dances samba. Observe que aqui tem a letrinha S, porque o sujeito é terceira pessoa do singular, a frase está no presente. Vamos colocá-la no passado. Sandy danced é um verbo, pessoal, que já termina em E. Não vou colocar S e depois ED, não. Basta eu colocar o D. Tá? Passado simples. A regra do presente não se aplica no passado. Então, atenção. Danced samba. Carly. Lembrei do seriado iCarly. Carly observes the birds. Presente, certo? O S está aqui por causa de Carly. Vamos colocar no passado. Carly observed. Vou colocar o quê? A terminação D, porque ele já termina em E. The birds. Carly observava os pássaros. Letra J. My sister rests in her bed. My sister rested. Vou colocar a terminação ED, porque tem um passado. Minha irmã descansou na cama dela, ou descansava. Próxima frase, K. I like pizza. Eu gosto de pizza. Eu enjoei de pizza. Então, eu gostava de pizza. I liked. Vou colocar apenas a terminação D. I liked pizza. Eu gostava de pizza. Muito bem. You love your boyfriend. You. Passado de love, loved. You loved your boyfriend. Você amava o seu namorado. The teacher closes the door. A professora ou o professor fecha a porta todos os dias. Presente. The teacher, vamos colocar no passado. The teacher, passado de closes. Closed, porque já é um verbo que termina em E. Closed the door. I answered the phone. I answered. Vou colocar o que aqui? A terminação D. Com o E, obviamente, né? É D. I answered the phone. Eu respondi o telefone. Ou eu atendi o telefone. The painter paints the house. The painter paints the house. O pintor pinta a casa. Presente. Quero passado. The painter painted. Vou colocar a terminação ED aqui. O que ele pintou? A casa. Próxima frase. The dog walks alone. The dog walks alone. The dog, o cachorro, no passado. Walked. A terminação é D. Alone. My mother cooks dinner. Vamos lá. My mother, passado. Cooked. Cooked, vou colocar a terminação é D. Minha mãe cozinhou. Preparou o quê? O jantar. My cousins visit me. Meus primos me visitam aos domingos. Visits, presente. Vamos colocar no passado. My cousins visited. Passado de visited. De visit é visited. Visited. Terminação é D, porque eu tenho passado simples dos verbos regulares. Visited me on Sunday. Meus primos me visitaram no domingo. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos as frases. Eu vou reler todas as frases bem rapidinho para você ficar bem craque e treinar aí do outro lado. Vamos lá então. Letra A. I studied at Helena Kemper. B. My mother washed the garage. C. They played soccer in the club. D. We lived in Formiga. E. The girls cleaned the house. F. The boys planted many trees. G. I started my English class at 2 p.m. H. Sandy danced samba. E. Carly observed the birds. J. My sister rested in the bed, in her bed. K. I liked pizza. L. You loved your boyfriend. M. The teacher
closed the door. N. I answered the phone. O. The painter painted the house. P. The dog walked alone. Q. My mother cooked dinner. R. My cousin visited me. Visited. Aqui eu pus cousins no plural, mas na verdade o exercício traz um singular, tá? My cousin visited me. Observe agora, pessoal, muita atenção aqui neste trecho, ó. Atenção. The regular verb that finishes in. Os verbos regulares que terminam em consoante mais y. We drop. Nós tiramos, drop, tiramos a letra y, the letter y, and we add, nós adicionamos a terminação IED, ok? Exemplo, I study English at Helena Kemper. Study, cai nessa regra. O que eu fiz? Tiro o y e coloco o IED. I studied English at Helena Kemper. Outro exemplo, she cries, observe, chorar, every night. Ela chora toda noite. Every night, cries. Observe que o cry também é um verbo que termina em y antecedido de uma consoante. Tiro o y e coloco IED quando eu estiver falando de passado. Por exemplo, she cries every night. Ela chora toda noite. É um hábito presente. She cried yesterday night. Ela chorou ontem à noite ou na noite passada. They hurry to school. Hurry, observe, verbo terminado em consoante mais y. They hurried to school. Eles se apressaram para a escola. E a última frase, we carry the bags. Nós carregamos as malas. O passado de carry segue esta orientação. Verbo terminou em consoante mais y, tiro o y e adiciono IED. We carried the bags. Combinado? Pessoal, esta então foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, um pouco ou então um poucão de língua inglesa. Continue treinando bastante para você ficar bem craque no idioma, ok? Vejo vocês na próxima aula. I'll see you soon. Bye bye. Thank you.